dia. Nós estamos aqui para responder com mansidão e temor a todos quanto nos perguntam a razão da nossa esperança, da nossa fé. Nós temos então apresentado para você aí Mateus capítulo 13, do 1 ao 52. São 7 parábolas ministradas pelo Mestre. Então, 7 parábolas proféticas acerca do reino de Deus. Nessas 7 parábolas existe uma configuração. Então nós temos a primeira e principal parábola, a base de todas. Depois nós temos outras 3 parábolas associadas a ela, que são joio, mostarda e fermento. E depois, quando entra em casa, o mestre ministra a parábola do tesouro, da pérola e da rede. Nós temos, então, a parábola do semeador, 3 parábolas contadas a partir de um barco, que é joio, mostarda e fermento. E depois nós temos dentro da casa, o mestre falando de tesouro, pérola e rede. Então, nossa proposta tem sido de que você possa olhar conosco na perspectiva de que o mestre está contando uma história. A pergunta que eu faria é: será que o mestre Jesus não sabia do que aconteceria com a igreja que a partir dele seria fundada? Será que ele não conheceria a história de antemão? Nessas 7 parábolas, ele nos prova que ele tinha pleno conhecimento da história da sua igreja. E aqui nós temos um paralelo interessante. Nós temos falado que as 7 parábolas do reino, elas abarcam um período que vai desde a fundação do mundo, Mateus 13, verso 35, até a consumação dos séculos, que é justamente a última parábola, que é da rede. Isso nos faz pensar em algo linear, contando fases da história da igreja que, a partir de Jesus, seria fundada. Então, o meu desafio aqui nessas 7 parábolas é provar que existe um contexto histórico e que o Mestre Jesus vai contar a história da sua igreja desde a fundação até o final do seu ciclo. E algo interessante que nós não podemos deixar de falar é que em João capítulo 12, no verso 49, o Mestre Jesus, ele disse que ele não faria absolutamente nada, ou não falaria nada que não tivesse sido escrito de antemão pelo próprio Pai. Ou seja, tudo que o Filho deveria dizer, tudo que o Filho deveria falar, já estava pré-escrito, escrito de antemão. Ou seja, tudo que ele vai falar e fazer, ele está literalmente imitando o Pai. Não há nada que o Filho faça que o Pai já não tenha feito. E é interessante quando nós pensamos paralelamente. Ou seja, o Mestre Jesus, nas 7 parábolas proféticas, ele vai fazer um resumo histórico, nos dar um panorama histórico, exatamente em espelho com aquilo que aconteceu no início com o Pai. Ou seja, no início, seu Pai fundou uma raça, seu Pai formou uma raça, seu Pai fez com as suas próprias mãos um homem, a partir dele criou uma raça. E nessa raça ele criou uma congregação. E existe uma história nessa criação, nessa formação, nessa fundação dessa raça. E a história nós temos a partir de Gênesis até Malaquias. O Mestre Jesus agora quer mostrar, em comparação, o que vai acontecer com aquela que ele vai formar. E o interessante, no paralelo, é que na história contada a partir daquilo que Deus fez, algumas coisas do nosso ponto de vista humano teriam dado errado, porque a liberdade humana ocasionou que o homem tomasse decisões contrárias àquilo que o Pai tinha estabelecido, o Criador tinha estabelecido. Isso é interessante porque se nós fôssemos fazer uma história, nós com certeza não permitiríamos que as coisas dessem errado. Mas a liberdade, ela abre mão da ditadura e ela abre mão também de manipular a história. Deus cria seres livres, Deus determina
o que ele deseja, mas permite que o homem tome decisões. E na história contada por Deus, de Gênesis a Malaquias, nós temos algumas coisas não muito agradáveis. Quando o Mestre Jesus vai contar, vai falar do panorama da sua igreja, ele também não esconde os acidentes, os incidentes, ele também não esconde o fato de que homens que estarão responsáveis pela continuação da sua obra também vão tomar decisões tão falhas como as de Adão, as de Caim e a de muitos outros. Esse paralelo nos ajuda a entender que o Mestre Jesus, como eu tenho falado nos demais vídeos, ele não está criando nada, ele está simplesmente mostrando em espelho, numa comparação, que aquilo que ele vai formar tem uma história semelhante àquilo que o Pai formou. O Pai formou uma raça, formou uma congregação, o Mestre Jesus, a partir dele, também terá formado uma raça, uma congregação, se assim podemos dizer. Então nós temos 7 parábolas proféticas, contadas na perspectiva do barco e da casa. Nós vamos hoje nos deter na explicação da parábola do joio e do trigo. Por quê? Porque na explicação a partir de Mateus capítulo 13, verso 36, o mestre nos fornecerá um tutorial dizendo o que cada coisa significa, o que cada personagem significa. Então nós vamos para Mateus capítulo 13, a partir do verso 36. E com isso eu quero mostrar para você que na explicação que ele deu aos seus discípulos, os seus discípulos se interessaram muito pela parábola do joio e do trigo. Não se interessaram muito pelo grão de mostarda, nem mesmo pela parábola do fermento, mas se interessaram muito pela parábola do joio lançado no meio do trigo. E quando o mestre vai explicar, nós queremos deixar bem claro a firmeza que o mestre demonstra nas afirmações. Ou seja, ele diz, ele afirma categoricamente quem é e quem não é. E é dentro disso, na explicação da parábola do joio e do trigo, que nós queremos mostrar o paralelo com Gênesis e provar que a melhor maneira de se interpretar as Escrituras é permitir que elas mesmas possa dar a interpretação, nos dar o entendimento. Ela mesma, a própria Escritura, interpreta a si mesma. Isso é um pensamento antigo, mas tem sido deixado de lado ao longo dos milênios, não somente ao longo dos dias, das semanas, dos séculos, mas dos milênios. As Escrituras têm o poder de interpretar a si mesma. Ou seja, ela mesma pode produzir as respostas que precisamos. Então nós vamos deixar ela comparar ela mesma com ela mesma, como diz o apóstolo Paulo. O Espírito Santo nos ensina comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Nós vamos permitir que ela mesma possa nos ajudar. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai então deixar aberto comigo em Mateus capítulo 13 e Gênesis capítulo 4. Nessa comparação entre Mateus e Gênesis no capítulo 4, nós queremos provar para você que só pode haver uma verdade, ainda que a sabedoria de Deus seja multiforme, a verdade é uma só. Então existem multicoloridas formas de se apresentar a verdade, mas é uma só verdade. Nós não temos o direito de ter a nossa verdade acerca da verdade de Deus. A verdade de Deus é uma só. O Filho imita o Pai, e nós, como sua igreja, deveríamos imitar o Filho. Ok, então, prestando atenção na explicação da parábola do joio e do trigo, você vai perceber que o mestre faz afirmações. Quem são a boa semente? São os filhos do reino. Quem são a má semente? A má semente são os filhos do maligno. Não existe precedente para a dúvida. Ele afirma quem são e quem são. E nós desafiamos ao raciocínio. Ao longo dos anos nós temos ouvido muita coisa, e só agora nós temos a possibilidade de publicar, acerca, por exemplo, de Gênesis 6, a partir do verso 1, quando as Escrituras falam de um contexto que muita gente fantasia. E nós perguntamos, teriam os anjos se relacionado com mulheres
e gerado gigantes, esse absurdo, ele lança fora todo o contexto de Gênesis 1, 2, 3, 4 e 5. E ler o capítulo 6, destacadamente de todos os capítulos anteriores e posteriores, é um crime gramatical. É claro que falta a revelação do Espírito Santo, falta muita coisa, mas também falta coerência. Então eu gostaria que todos nós voltássemos para o contexto anterior e posterior a esse tema, por exemplo. Quem seriam os filhos de Deus e as filhas dos homens? Pois bem, nesse contexto aqui de Mateus capítulo 13, do 1 ao 52, na leitura que o mestre vai fazer desse contexto, ele mesmo explica quem são os filhos de Deus e quem seriam as filhas dos homens. Nós vamos meditar. O mestre Jesus começa contando a parábola do semeador e ele fala para nós de 4 terrenos. Uma parte da semente, ele diz, caiu à beira do caminho. Uma parte da semente caiu entre pedras. Outra parte da semente caiu entre espinhos, espinheiros. E uma outra parte caiu em boa terra. Ok. Os 4 terrenos que ele apresenta representam um contexto onde os que recebem a palavra estão inseridos. Vou repetir. Os 4 terrenos representam contextos onde aquele que recebe a palavra, aquele que recebe a semente está inserido. Cada um desses 4 terrenos vão falar para nós de um contexto maior. Por exemplo, 3 desses 4 terrenos são capazes, por exemplo, no terreno endurecido, ele é capaz de impedir que a palavra germine. Na parábola onde ele mostra a semente caindo entre pedras, ele mostra que a semente não consegue amadurecer. E na parábola onde ele conta a parte dos espinhos, ele mostra que a pessoa representada por esse espinheiro, ela germinou, amadureceu, mas ela não conseguirá chegar ao fim. É assustadora a maneira como ele relata o poder da sua palavra, mas também o contexto onde cada pessoa que ouve a palavra está inserida, como isso pode afetar o resultado do seu reino em cada um. Nós deveríamos tomar cuidado. Então vou repetir. Na parábola onde ele fala da beira do caminho, ele diz que em alguns contextos a palavra não germina. Entre pedras, a palavra não amadurece. Entre espinhos, não chega ao fim. Se fôssemos falar de uma pessoa, de um crente, de alguém que crê, nós diríamos que na primeira ocasião a semente nem germina, essa pessoa não consegue nem permanecer no reino, não consegue entrar no reino, não consegue compreender. Eu espero que hoje você possa compreender, mas no primeiro caso, o contexto impede que a semente germine. No segundo, eu estou repetindo, germina, mas não amadurece. E no terceiro, germina, amadurece, mas não chega ao fim. Pois bem, nós queremos aproveitar esse contexto para você e destacar nesse contexto os espinhos. É assustador você pensar que alguém germina no reino de Deus, que alguém chega até a amadurecer no reino de Deus, mas não chega ao fim. Para o Mestre Jesus, a boa terra é aquela que chega ao fim. Não basta somente eu começar ou estar no meio. Ele quer que nós cheguemos ao fim, ao objetivo, ao destino. Ele diz que dos 4 terrenos, somente um realmente chegará ao fim. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. O que esse contexto significa? Pois bem, esse contexto que impede que a palavra germine, amadureça, ou que alguém trabalhado pela palavra chegue ao fim, é o que a Bíblia vai chamar de mundo, que muita gente confunde. E nós temos falado, o mundo é do Senhor, a terra e os que nele habitam, Salmo 24, verso 1. Mas quando ele fala de mundo, ele fala de um contexto criado para poder fazer com que a palavra não germine, criado para fazer com que a palavra não amadureça, ou criado para não permitir que alguns que hoje estão pregando, hoje estão anunciando, cheguem ao fim.
Meu maior alvo com você hoje, nessa manhã, é que você não somente comece, não somente esteja no meio, mas toma cuidado com a tua vida para que você possa chegar ao fim. Esse é o objetivo de Jesus. Ok, onde surgiu isso? Foi nos dias do mestre que surgiu isso? Seria desonesto se ele falasse assim, já haviam passado 4.000 anos. Como ele poderia dizer que essa realidade que pode impedir que um crente chegue ao fim, nasceu nos dias de Roma? Isso não pode ter acontecido nos dias de Roma somente. Isso já existe desde a fundação do mundo. Isso existe desde Gênesis. Por isso, eu pedi para você abrir em Gênesis 4. Nós vamos fazer agora uma volta, nós vamos voltar agora no tempo e observar o que o mestre observou, porque em João 12, verso 49, ele falou que o Pai prescreveu tudo aquilo que o Filho deveria falar e dizer. Se isso está correto, então, se Jesus está falando certo o que o Pai realmente disse para ele falar, então nós vamos ver uma correlação, ok? Vamos observar. Ok, prestemos atenção em Marcos, no capítulo 4, no verso 19, que está escrito: mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Marcos capítulo 4, verso 19. Observe que o mestre mostra coisas que vão impedindo que essa pessoa que recebe a palavra nesse contexto venha chegar ao fim. Queremos destacar então cuidados, fascinação e ambições. Esse contexto a Bíblia vai chamar de mundo. Ok? 1 João capítulo 2, verso 15 e 16. Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas vem do mundo. Então a nossa pergunta a ser feita é: se Deus criou o mundo, e se Deus criou os que nele habitam, que mundo seria esse? Então nós vemos que existe algo paralelo, uma deturpação daquilo que é correto, uma perversão, um desvio do modo natural de comportamento. Se vamos chegar a uma perversão, a um desvio do modo natural de comportamento, não é nos dias do mestre que vamos encontrar isso. Nós vamos observar que de fato ele fez uma leitura da Torá, e foi há 4.000 anos atrás onde tudo começou. Então voltamos ao pensamento de onde o mestre Jesus, nessa sociedade dos espinhos, de onde o mestre Jesus extraiu as imagens, de onde o mestre Jesus extraiu as imagens que publicou, de onde o mestre Jesus extraiu as imagens. Por exemplo, na explicação da parábola do joio e do trigo, ele fala dos filhos do reino e dos filhos do maligno. Interessante, então, ele mesmo diz: a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Ele afirma categoricamente, sem deixar, como eu disse, margem para dúvidas. Não será eu ou qualquer outro pregador que poderá dizer a sua verdade acerca de uma só verdade. Ok? Então, para Deus, a boa semente são filhos de Deus, para Jesus e para Deus, e a má semente são os filhos do maligno. Preste atenção nessa definição do mestre Jesus, não deixando nenhuma margem. Mateus capítulo 13, verso 38. Guarda esse texto, isso é uma definição. Ok? Então, para Jesus, existem dois tipos de semente. Eu acho interessante o texto que está em Levítico, no capítulo 19, verso 19, há uma proibição: no teu campo não semearás semente de duas espécies. Levítico 19, verso 19, no teu campo, ok? No teu campo não semearás semente de duas espécies.
Havia uma proibição na Torá para não se semear 2 tipos de semente. Isso não é bom. Esse tipo de mistura é rejeitada pelo Eterno. Preste atenção, porque isso é muito importante. O mestre define 2 tipos de semente, 2 tipos de filho, de filiação, reprovando completamente a mistura entre ambos. O mestre está nos dando um panorama da história da sua igreja e tentando nos mostrar que a história vai se repetir para aquele que não toma cuidado em prestar atenção nos detalhes que ocorreram no passado. Existe uma máxima que diz que quem não conhece a história condena-se a repeti-la. O Mestre Jesus está fazendo uma leitura do panorama do ciclo da sua igreja, olhando para o passado e tentando preservá-la de cometer os mesmos erros. Ok, nós vamos precisar analisar com cuidado Gênesis capítulo 4. E nós vamos observar que a ideia da boa semente como filhos de Deus e a má semente como filhos do maligno já tinham um paralelo na história das Escrituras. Ok? Boa semente, má semente. Nós temos o exemplo de Abel como filho de Deus. E nós temos o exemplo de Caim como filho do maligno. 1 João 3, versículo 12 diz: não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justas. 1 João 3, versículo 12. No texto de 1 João, na epístola, ele deixa claro que Caim era do maligno. Bom, se nós agora voltarmos para vermos por que ele é chamado de filho do maligno, sem fantasias, nós sabemos que existem mitologias, existem mentiras contadas ao longo da história, lendas que fogem do raciocínio. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para você é o seguinte: eu estudo as Escrituras há mais ou menos uns 30 anos. E o que me fascina nas Escrituras é a coerência e é a falta de fantasias. O contexto em que as Escrituras foram reveladas, elas são extremamente simples. É um contexto de agricultura, de biologia. Não existem fantasias nas Escrituras. Apesar de Deus usar metáforas na sua multiforme sabedoria, a verdade é uma só e muito simples. Muito mais simples do que muita gente imagina. Então, por exemplo, existem lendas dizendo que o adversário teria se relacionado com a mulher e Caim então seria seu filho por causa disso. Isso é uma fantasia absurda, que vai dar margem também para se pensar no capítulo 6, de que anjos teriam se relacionado com mulheres, o que é extremamente absurdo. E nós queremos denunciar que a falta de contexto gera esses tipos de pretextos e heresias. Quem fala isso não pode ser considerado inocente, principalmente se já está no Evangelho há muito tempo. Então, as Escrituras, não eu, desautorizam a interpretação particular. Ok, Caim era do maligno. Eu quero te mostrar que não somente Caim era do maligno, mas ele vai fundar uma sociedade de malignos. É o que aqui na igreja nós já meditamos há muitos anos. O título é A Sociedade de Caim. Eu estou chamando agora de A Sociedade dos Espinhos. Poderemos chamar de A Sociedade de Caim ou A Sociedade dos Espinhos. Eu te convido agora a prestar atenção no contexto de Caim, para nós entendermos por que ele é filho do maligno. Ok, nós vamos fazer você lembrar de 2 genealogias que estão registradas no capítulo 4 de Gênesis e no capítulo 5 de Gênesis. No capítulo 4 nós não temos uma genealogia como a do capítulo 5. Quem sabe mais tarde nós possamos compartilhar esse segredo. Mas nós encontramos 10 nomes no capítulo 4, 10 nomes no capítulo 10. E depois nós vamos encontrar mais 10 nomes no capítulo 11. Isso deixa de ser um incidente, uma coincidência, e do ponto de vista de quem ama as Escrituras, nós vamos perceber que elas não são somente letras. O Mestre Jesus diz que, além da letra, existe o espírito da palavra. Quando alguém lê sem o espírito, ele não consegue comparar coisas espirituais com coisas espirituais.
Sem a presença do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh, é impossível conseguir interpretar, porque ela não é de particular interpretação. Por isso, preste atenção quando você acessa algumas pessoas na rede, porque essas pessoas já não têm mais o Espírito. É o Espírito Santo quem dá entendimento das Escrituras. E é Ele quem vai fazer a gente entender coisas espirituais à luz de coisas espirituais, sem invenção, sem particular interpretação. Preste atenção. 10 nomes no capítulo 4, 10 nomes no capítulo 5. Eu vou colocar aqui em ordem para que você possa acompanhar. De um lado, em um quadro, nós vamos ter a má semente, apresentada no capítulo 4, começando com Caim, em hebraico Caim, Enoque, Hanor, Irad, Mehujael, que aqui a gente fala como Meujael, Metushael, que a gente chama de Metusael, Lemer, que nós chamamos de Lameque, Yaval, que a gente chama de Jabal, Yuval, nós chamamos de Jubal, e Tuval Caim, que nós chamamos de Tubal Caim. Ok, essa lista é a lista que a própria Escritura vai chamar de filhos de Caim. É aí que está formada a sociedade de Caim e que nós, à luz de Mateus capítulo 13, do 11:52, estamos chamando de a sociedade dos espinhos. Vai se criar uma maneira de viver que vai impedir que a palavra germine em alguns, amadureça em outros e que alguns crentes cheguem ao final da sua jornada caso cedam as pressões. Vamos citar então a genealogia do capítulo 5. Nós temos Adão, Sete, Enos, ou Enos, Cainã, Mahalaleel, Jared, que é Yared, Hanor, um outro Enoque, Metushelah, que é Matusalém, Lemer, que nós chamamos de Lameque, e Noah, que nós chamamos de Noé. Nós temos então esses 20 nomes paralelos. E nós temos indicado para você, não tente entender a história do capítulo 4 e 5 em ordem linear. Coloque, como nós estamos colocando aqui, um quadro de contemporâneos, de pessoas que viveram umas próximas às outras. Não na mesma data, mas umas próximas às outras. Ok? Nós temos ao longo dos anos publicado um calendário no capítulo 5 de Gênesis fantástico. Então, no capítulo 5 nós temos quando as coisas aconteceram. E no capítulo 4 nós temos como as coisas aconteceram. Bom, esse é o contexto que vai gerar o chamado dilúvio, em hebraico, Mabul. Esse é o contexto. O dilúvio ocorrerá por causa desse contexto, por causa dessa relação entre esses dois grupos. A má semente no capítulo 4, a boa semente no capítulo 5. E o dilúvio, ele tem por objetivo impedir a mistura das sementes. Se você prestou atenção, Levítico 19:19, Deus proibiu que 2 tipos de sementes fossem semeadas no mesmo campo. Ora, se ele não permite que o povo judeu, um povo agrícola, possa semear 2 tipos de sementes no mesmo campo, não será Deus quem fará isso. Existe alguém interessado na mistura das sementes, porque na mistura das sementes perde-se a essência. Ok? Vamos então meditar um pouquinho nesse grupo chamados de filhos dos homens. Em Gênesis, à luz de Mateus 13:38, o mestre diz: filhos do maligno, filhos de Caim, filhos dos homens, filhos do maligno. Ok, nós vamos tratar dessa maneira, porque não podemos pensar somente em Caim como sendo o filho do maligno. Ele é um dos primeiros. Mas se nós prestarmos atenção na própria genealogia que está diante dos seus olhos, você vai observar comigo, eu quero destacar aqui, que os últimos 3 nomes, os filhos de Lemer ou Lameque, Jabal, Jubal e Tubal, são nomes que são dados em homenagem ao primeiro, ao pai, a Caim. Ok?
um dos seus filhos, ele chama de Tuval-Caim, ou Tubal-Caim, em homenagem ao primeiro, como se nesses 10 nomes nós tivéssemos uma dinastia. A homenagem feita a Caim faz com que nós tenhamos convicção em afirmar que quem vive nos dias de Tubal-Caim não está fazendo outra coisa, senão aumentando ainda mais aquilo que Caim fez. Nós vamos provar isso. Você vai abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4 e nós vamos ler um contexto a partir de Gênesis 4, no versículo 19. Preste atenção. Gênesis 4, verso 19 diz: Lameque tomou para si 2 mulheres. E aqui nós temos o início da bigamia. A ordem de Deus é: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Um homem, uma mulher. O capítulo 19, no Evangelho segundo Mateus, diz que um homem deve se unir à sua mulher, como foi desde o princípio. Perguntaram para o Mestre Jesus em que caso um homem poderia repudiar sua mulher. E ele diz: somente em caso de infidelidade conjugal. Aí os discípulos tentaram questionar o mestre, enquadrando o mestre, relacionando ele com o que Moisés havia escrito. E ele falou: não foi assim no princípio. Eu diria, parafraseando, não foi assim em Gênesis. Como assim não foi assim em Gênesis? Em Gênesis era um homem para uma mulher. Um homem para uma mulher. No contexto do Mestre Jesus, era um homem para uma mulher. Eu tenho, ao longo dos anos, compartilhado que no contexto criado por Deus, o adultério é uma impossibilidade lógica, já que Adão só tinha uma mulher e a mulher só tinha um homem. Ou seja, é desta maneira que Deus quer que nós vivamos. De maneira que eu tenha minha esposa como única e ela me tenha como único. No contexto de Deus, o contexto ideal de Deus é que Adão só tenha olhos para a sua mulher e a sua mulher para ele. E Jesus fala: não foi assim no princípio. Não foi assim no princípio. Não foi assim em Gênesis. Como foi em Gênesis? Um homem, uma mulher. Não existe adultério, não existe a possibilidade de se relacionar novamente, a não ser que a aliança tenha sido quebrada, rompida pelo adultério. Ok, voltando para o contexto, Lameque, no capítulo 4 de Gênesis, no verso 19, ele se une a 2 mulheres. Isso aqui já vai rompendo, já vai pervertendo, como nós temos falado, tirando a raça do nível, distorcendo, pervertendo o modo natural de comportamento. 2 mulheres, verso 19, Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Adá e o nome da outra era Zilá. Esse contexto já mostra a perversão, esse desvio do modo natural de comportamento. Preste atenção nisso. Jesus falou: não foi assim no princípio. Por quê? Porque no reino estabelecido por ele, o que ele idealiza é voltar para o padrão do Pai. Logo, não tem como eu e você distorcermos aquilo que não pode ser distorcido. Não foi no passado, Jesus não mudou, Deus não mudou. Continua da mesma maneira. O adultério, para Deus, deveria ser uma impossibilidade lógica.